Olá, nós somos a Lintec. Meu nome é Luna e, juntamente com o Iago e o Nathan, nós somos a equipe responsável por criar a versão mobile do SAP. O SAP é uma aplicação que visa reunir pessoas interessadas em prática de esportes do IFPB e é onde alunos, funcionários e professores poderiam criar atividades coletivas e demonstrar interesse em participar de alguma dessas atividades. Então, a gente tem a tela de usuários, onde um usuário cadastrado no Swap poderia fazer o login e suas informações seriam listadas aqui. Esse usuário, né, que aqui é o professor Elenilson, ele pode criar um local novo para promover essas atividades esportivas, criar uma lista de esportes, né? E aqui na página de atividades é possível selecionar esse esporte e esse local, definir uma data, dar um título para essa atividade e definir um horário para que as pessoas consigam visualizar quais as atividades que elas querem participar. Na lista de atividades, né, aqui de agendamento, a gente consegue se inscrever em uma atividade. Aqui seriam as atividades do usuário, em que ele já está cadastrado, e ao se inscrever e atualizar essa página de agendamento, a gente já teria listado aqui todas as atividades agendadas pelo usuário. Olá, eu sou o Iago e darei início à apresentação do código. O código está dividido entre interfaces, componentes e telas. Aqui no diretório de interfaces, nós temos os atributos de cada entidade utilizada no projeto, onde cada arquivo descreve a sua entidade, como por exemplo local. Aqui temos o ID, o nome, a referência, opcional e a capacidade máxima também opcional e se ele é público ou privado. E, então nós temos o diretório componentes, que tem o modal, que é para os formulários de cadastro e edição do CRUD de cada entidade, e os componentes de card para cada entidade para ser renderizada nas telas. Aqui no Place Modal, nós temos o modal do formulário para adicionar ou editar a atividade, a atividade não, a modal do formulário para adicionar ou editar o local. Nós temos os props que o modal irá receber, que será se ele vai ser visível ou não. No caso visível, se ele for verdadeiro, o modal será aberto. Se ele for falso, o modal ficará fechado. Uma coisa, caso você clique em cancelar, ao lado do formulário ele fecha o Selected Place. Se ele for em modo de edição, ele irá receber um local. E se ele for em modo de criação, esse local, esse Select Place será nulo. Um save que pega os dados cadastrados no formulário e envia para a tela de listagem para ativar a opção de adicionar um novo local, e um delete para deletar esse local. Aqui nós temos o place modal, o componente do place modal, que nós começamos recebendo os props e nós temos as variáveis de entidade, as variáveis de estado. Aqui nós temos declaramos as variáveis de cada input com os state. O effect ele é usado para carregar os dados desse formulário, caso seja em modo de edição, carrega os dados do local atual e caso seja em modo de criação, carrega com os dados limpos. O render save é o que ativa a função para criar um novo local com os dados do formulário e envia lá para a listagem de locais para ativar a função de criar um novo local, de adicionar um novo local ou editar um novo local. E aqui, quando o usuário clica no botão deletar, ele ativa a opção de deletar. Essa função só vai estar ativa quando o modal for aberto em modo de edição. Aqui na listagem, listagem local, nós temos da mesma forma, declarando as variáveis de estado para gerenciar esses estados, o useEffect para carregar os dados do Async Storage,
Ele carrega os dados do local no que estão salvos no Async Storage. O Handle Save Place, ele recebe o local com os dados vindo lá do formulário do modal, ativa a lógica de salvar os dados no Async Storage, mapeando os dados do local e criando uma nova lista de locais com um novo local adicionado ou editado. E aqui o Handle Delete Place que ele ativa a função de deletar o local. Quando você lá clica no botão deletar, ele começa a ativar. Ele cria uma nova lista de locais sem a opção do local que você quer excluir. E então nós temos aqui renderizar o flat list com a lista com o card do place, o card local, tem um place lá, ele tem lá o local que vai ser renderizado, o place, no caso, o select place, ele seleciona um item e o modal visível se ele vai ser um Touchable Pass. Quando você clica no card, é o que ele ativa o card em modo de edição, o modal em modo de edição. Na tela de esporte, eu me chamo Natan. Na tela de esporte a gente tem é, aqui as importações que a gente utilizou, né? Tanto a interface, a gente utilizou também a questão de uma constante, né? Weight e width para pegar a dimensão da tela, então para ficar mais responsivo. A gente utilizou os hooks aqui, né? Os state, enfim. Aqui é para a questão de setar os dados, definir se o modal vai ser visível ou não, selecionar o esporte quando for clicado, a questão de. Isso aqui é a questão do nome, e para adicionar se vai ser adicionando ou se vai, não está adicionando, né? É, nesse caso também tem a questão do tema, então ele vai pegar, a aplicação vai pegar do celular qual tema ele está utilizando e vai definir. Com base nisso, ele vai definir se tiver no sistema escuro, a questão de background, os textos, as entradas, placeholder, overlay e o fundo modal. Caso ele tiver no tema claro, vai ser diferente, tá bom? Nesse caso, ele vai verificar com esse current theme, né, que é para verificar o tema atual. E aqui a gente tem para carregar os dados. Então, toda vez que for iniciar a aplicação, ele vai carregar os dados que estão dentro do Async Storage, né? Aqui tem os Async Storage dos esportes. Caso ele der algum erro, ele vai apresentar no console e dar um alerta. Caso não, ele vai conseguir fazer o carregamento. Aí aqui a gente fez a questão para gerar o ID, né? O ID é totalmente aleatório, então ele é de 1000, são 4 números, 4 dígitos, de 1000 até 9000. Aí ele vai transformar em string para poder conseguir salvar dentro do Async Story no modo JSON. E aqui a gente tem o modo de salvar. Save Export, para salvar o export. Se caso tiver vazio, ele vai dar alerta dizendo que o nome do esporte não pode deixar vazio. E vai dar esse alerta, né? Aqui é para atualizar, então a gente vai pegar o ID e o nome já, e aí vai conseguir atualizar as duas informações. No caso, somente o nome. O ID ele permanece. Não é possível alterar o ID. E aí ele vai setar, vai salvar em JSON. Ele vai transformar em string no JSON. E ele vai vai aparecer o alerta, se caso deu certo e se o porto for adicionado. Caso não, ele vai dar o erro e dar um aviso de falha. E aí vai fechar o modal. Tem o redelete também, então ele vai, quando clicar no botão de deletar, ele vai dar uma alerta para confirmação, então se deseja sim ou não fazer a deleção, né, se deseja excluir. E caso for ele destruído, né, vai ser excluído, na verdade, ele vai ser deletado do Async Storage. Então ele não vai ser possível mais no Async Storage.
E aqui ele vai atualizar também nossas histórias de todos os dados e vai mostrar o alerta que foi escolhido com sucesso ou não. E aí, da mesma forma, vai fechar o modal. Aqui a gente tem a abertura do modal, né, a função para abrir o modal e para fechar o modal, né? E aqui é a parte de estética, então aqui a gente usou o Safe Area View para ficar mais fácil de ver nas telas, para não ser coberto por a questão de status bar, enfim, horário, essas coisas. Aí aqui a gente tem o nome, aqui o Flatlist a gente utilizou para renderizar os itens, então quando a gente clica no item, ele abre o modal para conseguir atualizar ou deletar, né? E aqui a gente tem o botão de mais, o tipo, opacity, que é um botãozinho que ele é responsável por abrir o modal quando clica no botão de mais. E aqui é o modal do esporte, né? E aqui é a estilização. A gente utilizou o container, título, isso aqui é a listagem do container, então dos esportes. O botão da edição, então a gente usou também plataforma para verificar se está no Android ou está no iPhone. E a questão do texto, para definir a cor, enfim. Aqui a gente tem a entidade, né? Para pegar também o IDIF, que é a parte do, dos cardzinhos dentro da aplicação, quando é criado, enfim, ele retorna esses dados. Ele retorna o ID e retorna o nome. E aí ele também é clicável para abrir o modal. E aqui tem a estilização. Aqui a gente tem o modal, né? É bem simples. Aí aqui a gente tem um booleano, as funções, enfim. Aí define a função, tudinho. Também a plataforma, se caso for iOS, ele vai ficar transparente e afins. Dos botões, de atualizar, adicionar e a questão de utilização do modal. A gente também tem a questão da interface do esporte, que é esse esporte, que ele é só responsável por o ID, né, string e o name em string. Aqui nós temos o modal de atividades. Ele inicia recebendo os próprios do modal, recebendo também se a atividade vai ser editada e a lista de locais e esportes adicionados anteriormente. Aqui nós temos as declarações de variável para o input de cada opção do formulário, os effects para carregar os dados do formulário, caso ele seja em modo de edição, ele carrega os dados com a atividade atual, se for em modo de criação, ele carrega com os dados limpos, com o dado formulário limpo. Então nós temos a Handle Save Activity, que é a opção de salvar essa nova atividade que foi criada ou editada. No caso, aqui nós temos a opção de converter os tipos datas para renderizar de forma correta, para salvar os dados de forma correta, e o Handle Delete Place para ativar o modo de deletar a opção. Aqui no modal nós temos os componentes Picker e Date Picker. O Picker para fazer o drop-down de seleção de esportes e locais. Aqui esse componente ele não funciona na plataforma iOS, ou seja, se você utilizar essa plataforma, você precisará trocar esse componente. Da mesma forma, o DTP ele não funciona no formato web. Se você tentar abrir ele no formato web, ele não vai renderizar. Se você quiser que ele abra, terá que trocar esse componente também. Ele está aqui, o Datetime Picker. É o que ele seleciona. Se for em modo time, ele abre para você selecionar a hora. Se for em modo date, ele abre para você selecionar o dia e o mês e o ano que você quer selecionar.
E aqui nós temos os botões de confirmar, deletar e caso se editar, né? Confirmar ele salva, deletar ele deleta, ele só aparece se a atividade for em modo de edição, se o formulário for aberto em modo de edição. Aqui nós temos a tela de listagem de atividades, onde também começamos com a declaração de variável de estado para gerenciar o que vai ser renderizado. E aqui nós temos os efeitos para carregar os dados do Async Storage. Ele carrega os dados de esporte, de local e de atividades. Aqui local e estados para poder selecionar qual local, qual esporte está com o mesmo ID de atividade, já que a interface de atividade ele recebe o ID de cada esporte ou local selecionado salvo nessa atividade. Aqui nós é o que ele salva lá no carrega os dados no caso do Play Store, no Async Storage e carrega aqui salvando na variável de estado atividades, esportes e locais. O Handle Save Activity é o que ele recebe a nova atividade lá do formulário, do modal. Se for modo de edição, esse modo de edição será como terá essa atividade para ser editada. Então começa lá a lógica de editar a atividade e salvar essa atividade editada no Async Storage. E aqui, se for nova, ele só adiciona essa nova atividade na listagem e salva no Async Storage. E o Render Edit Activity é o que ele faz, ele envia para editar a atividade, ele envia qual atividade ela vai ser editada. O Render Delete Activity é quando você seleciona lá no modal para deletar a atividade. Quando ele é selecionado, ele começa a loja de deletar atividade, criando uma nova lista de atividades sem essa atividade que você escolheu excluir, que o usuário escolheu excluir, na verdade. O random modal é para carregar os dados de forma consistente, né? Que caso você atualize os dados, ele não carregue lá, ele vai carregar os dados normalmente assim storage com os locais e a atividade tudo certinho para você ativar o modal lá para você editar. E aqui nós temos o flatlist renderizando cada componente com o touch para você poder clicar no componente no card de atividade e abrir o modo de edição. E aqui o botão para você abrir o modal no modo de criação. Então nós temos a tela de listagem de atividades para se inscrever. Aqui ele funciona da mesma forma que a tela de atividades de locais não, de atividades. Só que em vez de você clicar no card para editar a atividade, aqui nós temos a opção de se inscrever ou cancelar a inscrição da atividade. A diferença é que quando carregar os dados do storage, ele carrega os dados também de inscrições, carrega esses dados do Async Storage e salva lá nas variáveis de estado, dos state. Aqui usa subscribe é o que está sendo usado para verificar se o usuário já está inscrito ou não na atividade. E o reino subscrito é o que quando o usuário clica em se inscrever, ele ativa a função de inscrever o usuário, cria essa nova inscrição do usuário, pegando o ID da atividade e o ID do usuário fazendo essa relação entre o usuário e a atividade. Então ele cria lá se ele já tiver inscrito, se ele não tiver inscrito, ele já é adicionado na inscrição, se tiver, ele só filtra a atividade do estado e salva aqui lá no Async Storage. Então nós temos aqui a opção do flatlist renderizando essa atividade com a opção de se inscrever. Se o usuário não tiver inscrito, ele clica, abre a opção de se inscrever. Se ele tiver inscrito, ele tem a opção de cancelar a inscrição. Quando cancelar a inscrição, ele clica e ele automaticamente não é mais inscrito nessa atividade. Então nós temos a listagem de minhas inscrições. Essa tela, sim, o usuário aqui nós temos a opção de login ou autenticação. Então nós botamos um usuário chumbado para poder fazer esse exemplo de interação entre o usuário e as atividades. Aqui ele está como se ele tivesse logado no usuário do ID1
e fazendo todo o resto do processo, tendo em conta como se fosse esse usuário logado. E para isso aqui, nós temos a inscrição desse usuário. Nós temos a listagem de inscrição desse usuário, tendo os efeitos para carregar os dados, carregando todos os dados lá do esporte, local, atividade e inscrições, pegando todas as inscrições do usuário. Caso ele esteja inscrito, ele será renderizado e salvado lá no assim, storage. Aqui nós fazemos essa filtragem de atividades. Caso ele esteja inscrito, nós vamos procurar a ID da atividade que ele está inscrito e salvamos e retornamos essa atividade. Aqui no caso, na hora de renderizar a atividade. Ou seja, quando o usuário se inscrever lá, irá aparecer aqui na tela de minhas inscrições. Irá renderizar a atividade que ele está inscrito. Se ele não tiver inscrito, não vai renderizar nada. E aqui nós temos a opção de dar um refresh na tela para poder, quando você cancelar a inscrição, você atualizar e ver que não está mais inscrito, ou se você se inscrever, atualizar e ver que você está inscrito. Então nós temos a tela de usuários. O usuário nós criamos, foi criado apenas para testar essa interação entre inscrição de atividades e os outros, e essa interação, essa relação com os outros componentes. Aqui na tela de no componente User Component, é onde criamos essa interface do usuário, recebendo todos os dados, todos os atributos dessa entidade. E então, né, nós criamos aqui também cria o componente do card do usuário, onde ele renderiza o card que vai ser aberto aqui com o user card e o user screen é a tela que vai renderizar todos esses dados de usuário. Aqui no caso nós temos o usuário chumbado, fazendo um novo usuário, né? A lista de usuários, como para poder fazer esse exemplo de usuário, a lista de usuários que tá adicionado na aplicação. Aí nós só adicionamos um para fazer esse teste de inscrições e minha lista de inscrições. E é isso. Aqui nós temos a Tabs que irá renderizar lá no app cada uma dessas telas e ao clicar você irá abrir cada tela, cada uma dessas telas. E é isso.